Aos que trouxeram a Bíblia, por favor, eu desejo esta noite ler dois textos com os amados. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 a seguir. A Bíblia nos diz assim: E levantou certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, o retiraram, deixando ele meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu, e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 13 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém? Queridos, esta noite, se eu fosse, e agora vou fazer, trazer um nome a este pensamento que Deus me concedeu essa tarde, nós pensávamos em lhes pregar uma outra palavra, veio uma revelação do Espírito sobre esses 2 textos, e podendo dar um tema a esta palavra, eu colocaria exatamente assim: como construir de maneira sábia relacionamentos saudáveis num mundo de dor. Como construir de maneira sábia relacionamentos saudáveis num mundo de dor. Quando eu falo aqui, com respeito ao tema dessa mensagem, como construir de maneira sábia, é proposital o fato de eu estar exatamente usando a palavra sábia. Quero dizer nas entrelinhas para você, que infelizmente, por faltar a sabedoria, pela escassez da sabedoria, é que o nosso mundo está da forma que está, em colapso, em conflito, num caos tremendo, porque todo o nosso grande problema absoluto e imperativo no mundo não é o problema com relação ao avanço tecnológico, que tem sido muito bom, não é com respeito
aos avanços informáticos e etc. Também, isso é muito bom. Também não é o nosso problema com respeito a recursos do mundo, porque nós temos muitos recursos do mundo, mas tirando uma radiografia do mundo atual, nós percebemos que o grande problema no mundo está intrinsecamente ligado na área dos relacionamentos. Todo problema do mundo está altamente coadunado, atrelado, entrelaçado nos relacionamentos. Em qualquer esfera, qualquer que seja a tua ótica sobre a vida, o mundo, a humanidade, você vai ver que todo nosso problema de conflito, de guerras, de problemas estão exatamente ligados aos relacionamentos. E olha que tem pessoas que se reúnem como a ONU e tantas outras autoridades expert nessa área para promover uma saúde nos relacionamentos que eles chamam de relações diplomáticas, que de diplomáticas e de saudáveis, infelizmente, não tem nada. Porque o mundo continua da mesma forma, após eles se reunirem, tentarem mudar o curso desse quadro, desse cenário caótico, e não conseguem. Aí vem a pergunta, irmão Jean, como construir de maneira sábia relacionamentos saudáveis no mundo de dor? Lendo Lucas 10 e também lendo a epístola do apóstolo Tiago. Onde é que esses dois textos entram em conexão? Onde é que eles se encaixam? Onde é que isso forma uma roupagem teológica para que a gente possa entender, depreender o que Deus quer falar conosco esta noite? Olhando para Lucas 10, sobretudo, é um texto muito conhecido, nós poderíamos tirar daqui vários e vários exemplos, é um texto profundíssimo, tem muita coisa para ser pregada aqui, mas de maneira prática, bem objetiva, eu só quero lhe mostrar o seguinte. Olhando para Lucas 10, você percebe Jesus conversando com um doutor da lei. Repitam, doutor da lei. Doutor da lei, consequentemente, é óbvio, é aquele que tem um grande conhecimento. Bastava só a Bíblia falar que ele era um doutor, a gente já entenderia que ele tinha conhecimento. A Bíblia, de maneira explícita, ela especifica que ele é doutor da lei. Ou seja, todos os parâmetros e diretrizes na ordem judaica da época, esse camarada é expert, ele é especialista. Você vê um homem de conhecimento falando com um homem de sabedoria. O doutor cheio de conhecimento, falando com Jesus, que é a própria sabedoria. E aqui você percebe algo muito claro e rápido. Nem todo aquele que tem conhecimento, consequentemente tem sabedoria. E nem todo aquele que tem sabedoria, consequentemente tem conhecimento. Eu sou neto de um saudoso pastor, meu saudoso avô. Era um homem que não sabia ler, nem escrever direito. Mas o que não faltava nesse homem era sabedoria. E eu conheço muita gente cheia de conhecimento, cheia de cabedal, de bojo teológico, acadêmico, científico, know-how, título, status, muito conhecimento e que não tem sabedoria nenhuma. Conhecimento é periférico. Conhecimento está no campo do humano. Conhecimento é uma coisa natural. Sabedoria, a Bíblia deixa bem clara que ela vem do alto, e acabamos de ler aqui, sabedoria é só Deus quem dá, e o próprio Tiago disse, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que liberalmente dá a todos. Uma coisa é conhecimento, e outra coisa é sabedoria. Olhando para esse texto de Lucas 10, eu percebo aqui, que este homem de conhecimento, e que não tinha sabedoria, vai aprender com o sábio Jesus, a verdadeira razão para todo o conflito que existe no mundo hoje. E você vai prestar atenção, vai perceber que o grande drama arrolado, que está ligado com essa parábola que Jesus concede a ele, está exatamente falando de três pessoas. Está falando do sacerdote, do levita e de alguém caído. Fala do relacionamento do sacerdote com o caído, fala do relacionamento do levita com o caído, e fala do relacionamento do bom samaritano que aparece aqui com o caído. Ou seja, o suprassumo, o miolo desse texto, a alma de vida desse texto, é que Jesus está exatamente falando sobre relacionamentos. A última pergunta dele para o doutor da lei é esta: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo?
É um texto que está falando sobre relacionamento. Olhando para esse texto de maneira objetiva, a gente percebe que o mundo está como está hoje por causa dos agravantes que existem nesse texto. Os agravantes negativos, os agravantes tristes que existem nesse texto, infelizmente eles estão imperando no mundo atual. Aquilo que vai reger de maneira triste esse texto, infelizmente vem regendo e controlando a vida de muita gente, e é por isso que os nossos relacionamentos estão como estão. A primeira coisa triste que eu vejo nesse texto, e que está de maneira muito forte, de maneira epidêmica, de maneira contagiante, se alastrando pelo mundo, é a lei da selva. Os nossos relacionamentos estão quebrados hoje, deteriorados hoje, arrebentados hoje, por causa desse conceito epidêmico, satânico, que vem se alastrando e se espalhando em casa, em lares, em famílias, onde as pessoas estão sendo regidas por esse conceito, o conceito da lei da selva. Lei da selva. Lei da selva é a lei do mais forte, onde para que eu viva, alguém tem que morrer, onde para que eu apareça, alguém tem que desaparecer, onde para que eu adquira alguma coisa, eu preciso nocautear alguém, preciso derrubar alguém, eu preciso vencer alguém, onde para que eu seja aplaudido, eu preciso deixar alguém estendido no chão, na lona, humilhado, para que eu possa receber os louros dessa conquista. E para conquistar vale tudo, até saquear a pessoa, bater na pessoa, manipular a pessoa, derrubar a pessoa e deixá-la estendida. Essa é uma lei que está regendo a vida de muita gente hoje, a lei da selva. Está aqui no texto, verso de número 30, pode ler comigo. Diz a Bíblia: e descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram, o espancaram, retiraram tudo dele, e deixaram ele meio morto. Essa é a lei da selva que habita entre nós. É a lei do jeitinho brasileiro. A lei do antigo jogador de futebol, jogador da Copa de 70, a lei de Gerson, né? A lei de levar vantagem em tudo. Ainda que eu tenha que derrubar o camarada, ainda tenho que, mas eu tenho que conseguir aquilo ali. E os nossos relacionamentos estão assim hoje por causa dessa lei. Pessoas que não sabem compartilhar, pessoas que não têm espírito de fraternidade, de solidariedade, de companheirismo, de amiguismo, pessoas que não se incentivam, não se ajudam, não estendem a mão. É cada um por si, Deus por todos. Essa é uma lei que vem regendo a nossa vida hoje, a lei da selva. E essa lei da selva, infelizmente, ela não está habitando só nos porões do poder do parlamento, do palácio, da Câmara dos Deputados, Assembleias. Não, queridos, infelizmente, ela já entrou até em muitas igrejas. A lei da selva. A lei da selva. Há uma outra lei que está imperando em nosso mundo hoje, e que ela está explícita nesse texto. Só basta você olhar para o texto com os olhos espirituais, e você vai encontrar a lei da, eu vou chamar de descasualidade. Descasualidade. Olha como o texto é irônico. Olha só, verso 31. Casualmente, repitam, casualmente, descia pelo mesmo caminho. Casualmente, descia pelo caminho um sacerdote cheio de descaso. Casualmente descia alguém cheio de descaso, que vê um homem arrebentado, machucado, necessitado, ferido, e ele cheio de descaso, regido pela lei da descasualidade. Ele, o problema não é meu, o problema é dele, ele que se vire, eu vou cuidar da minha vida. Estão entendendo? Digam amém. Essa é uma outra realidade que estamos vivendo hoje. Descaso. Você olha na área política, infelizmente, o que a gente mais vê hoje? Aí você traz isso para o espiritual, e a tônica fica aguda, fica crônica.
chega a nos silenciar, não incentiva ninguém no momento como esse a levantar a mão e glorificar a Deus, e não é para menos, nós estamos ouvindo uma verdade, e o próprio sábio Salomão, em sua sabedoria, diz que as palavras honestas ferem. Onde está o descaso na área espiritual? O descaso na área espiritual está aqui a igreja hoje. Foi colocada por Cristo na terra, instituída por Cristo na terra para amparar, mas aquilo que a gente mais percebe hoje é que ela está desamparando do que amparando. Isso é um descaso. Quando você olha para as estatísticas da agências como CEPAL, Jocum e outros trabalhos missiológicos, e você vai para o resultado das suas estatísticas, dos seus relatórios, e todas elas é sempre o mesmo resultado. 95% dos crentes nunca levaram uma alma até Jesus. 95% dos crentes nunca levaram uma alma até Jesus. Isso é descaso. É poder fazer o bem e não fazer. O sacerdote vê a pessoa, pode fazer o bem e não faça. É descaso. O médico vê o paciente precisando de ajuda, ele é obrigado a ajudar. Tem autoridade para isso, foi instituído para isso. O bombeiro vê uma casa pegando fogo, ele não pode se dar o luxo de chegar com um caminhão ali, com a mangueira, a água, e falar, não vou apagar o fogo. E olha que coisa tremenda. A Bíblia aqui ela vai se personificar como Código Penal Espiritual. João 15. O que diz João 15? Se a vara que estiver em mim não der fruto, vai ser cortada e lançada ao fogo. Ou seja, deixa eu lhe dizer em alto e bom som, não ganhou almas, não discipulou, não evangelizou, não fez a obra de Deus, vai para o inferno. Querido, não é eu que estou dizendo, abra sua Bíblia em João 15 e leia aí. Não ganhou almas, vai para onde? Vai para onde? A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio. Você pode ver que Deus na Bíblia já usou jumenta para falar com o profeta. Jesus usou para entrar em Jerusalém jumento, mas a Bíblia não mostra o Espírito Santo usando um burro. Entendeu? Quem não ganha almas é diga para o teu irmão, poder fazer o bem e não fazer é descaso, e Deus vai cobrar de nós. Quando você olha para as igrejas evangélicas, dizem crescendo, permita-me de maneira intrépida, ousada, debaixo do sangue de Cristo, como porta-voz dessa palavra, lhe dizer, inchando. Eu vou trocar crescendo por inchando. A gente percebe que as igrejas que estão inchando hoje, elas estão batizando filhos de crentes, netos de crentes, sobrinhos de crentes. Por isso que está inchando. Se estivéssemos ganhando almas, nós estávamos crescendo. E quando alguém vem à frente dos nossos altares e se entrega a Cristo, onde está a obra de descaso? A pessoa se entrega e a gente não sabe mais da pessoa. Ninguém vai atrás, só coloca o nome numa prancheta, joga a prancheta no lugar. Eu não estou falando aqui de igreja nenhuma, eu estou falando em tese, no sentido generalizado, que isso é espiritual. O próprio Cristo diz, o amor de muitos esfriará. Então eu posso pensar que isso esteja acontecendo. Gente que só pega o nome por pegar, não visita, não discipula, não ajuda, descaso. Isso é descaso. O que é que você diz de uma mãe que gera o filho e coloca o filho dentro do lixo, ou deixa na porta de um estranho? O que é que você diz de uma mãe que joga o filho no rio, como nós estamos vendo diariamente? Isso é um descaso. Um descaso. Se você pudesse ficar sozinho com uma mulher dessa, que acabou de jogar o seu filho recém-nascido dentro de um plástico no rio e que morreu afogado, o que é que você diria para uma mulher dessa? Alguém já disse com muita propriedade, com relação à igreja, nós somos ótimos obstetras e péssimos pediatras. Sabemos ganhar muitas vidas, ganhamos,
ganhamos, mas não sabemos cuidar destas vidas. Não temos uma obra pediátrica espiritual para com elas, dando leite não falsificado, leite racional, dando um alimento sólido, ajudando a crescer, medindo a estatura, medindo o crescimento. É por isso que eu creio que a verdadeira mãe não é a que gera, a verdadeira mãe é a que cuida. Gerar por gerar não significa que a pessoa se torne uma mãe, mas aquela que gera e que cuida e que amamenta e que protege e que derrama todo o seu amor para mim, essa é uma verdadeira mãe. E a igreja tem que ser isso hoje. Vamos parar de ficar pescando no aquário dos outros, trazendo para a igreja e dizendo que a igreja está em avivamento. Oh meu irmão, pelo amor de Deus, avivamento é sair daqui, falar de Jesus, trazer a vida e cuidar dela. Isso é avivamento. A primeira lei que vem regendo muitas vidas hoje, infelizmente, é a lei da selva. Segunda é a lei do descaso, da descasualidade. Terceira lei, olhando para esse texto aqui, é a lei do mau exemplo. Meu Deus. Diz a Bíblia: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo passou de largo. Ok. De igual modo, verso 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Lei do mau exemplo. O sacerdote, ele era o homem que instruía o levita. Ele ensinava o levita. Ele era paradigma para o levita. Ele era referencial para o levita. O levita estava de olho no sacerdote. O que ele fizer eu faço. O que ele falar eu falo. Estou de olho nele. Ele é sacerdote. É mais do que eu. Ele é autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu sou apenas um levita. Ele é sacerdote. O sacerdote vê o caído. Coitado desse, é mais um. E vai embora. O levita olha para o exemplo e segue o exemplo. Coitado desse, é mais um e vai embora. Essa lei, ela vem consumindo, carcomendo, ela vem acabando com os nossos relacionamentos. A lei do mau exemplo. E te digo mais, com muito temor e tremor. Tem pessoas que da estirpe desse levita, eles olham para os outros errando, e ele se aproveita que o outro está errando, e ele diz, já que ele está errando, eu também posso errar. Ele está tomando, e é sacerdote, por que eu não posso tomar? Está fazendo aquilo, por que eu não posso fazer? São pessoas com a consciência anestesiada, que elas se respaldam no erro dos outros para cometer os mesmos erros. E vou lhe dizer o seguinte, querido: quando as pessoas estão se espelhando nos outros, e quando os vê errando e erram igual, essas pessoas ficam igual esse levita, insensível, indiferente. Quer ver alguém não ajudando o outro, não é só porque essa pessoa é insensível, isso é efeito. Olhe para a causa, essa pessoa não está ajudando o outro, não está apoiando, não está sendo solidário, não está sendo fraterno, não está levantando a mão, não está ungindo, não está restaurando, não está curando, porque essa própria pessoa está desviada. Concorda, pastor Vicente? Porque se eu sou alvo, templo do Espírito, e se em mim o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo vai agir para curar, para restaurar, para salvar, para libertar, para abençoar. Mas se o meu testemunho contradiz o fruto do Espírito, é sinal que o Espírito não está em mim, e eu consequentemente estou distante dele. É difícil dar glória numa mensagem como essa, né, querido? Mas eu sei que o teu silêncio é um silêncio profético. É daquele que só está calando porque está consentindo. Essa é a terceira lei. A primeira lei da selva.
Segunda lei da descasualidade. Terceira lei do mau exemplo. E qual é a quarta lei que está imperando no mundo e regendo? E a minha oração mais profunda é que esta esteja sobre a tua vida essa noite, em nome de Jesus. É a lei da compaixão, meu irmão. É a lei da compaixão, meu irmão. Pode estar aí gente debaixo da lei da selva, do descaso, do mau exemplo, mas Deus nunca vai deixar de contar com 7.000 que ainda não se dobraram e que tem um coração misericordioso, compassivo, cheio de graça, de ternura, para fazer a vontade de Deus na terra, que é levantar o caído, ajudar o caído e colocar ele em pé em nome de Jesus. A minha oração é que esta seja a lei que esteja imperando na sua vida em nome de Jesus. Eu me lembro, não posso deixar de esquecer, foi algo que marcou muito a minha vida. Eu orava tanto para Deus me dar um testemunho. Eu estava começando a pregar, ainda estamos dando os primeiros passos, mas estava começando, bem no início. E eu lembro que certa noite, muito frio em Curitiba, eu falei: Deus, cada um dos pregadores que eu ouço pregar tem um testemunho, por que eu não tenho um testemunho? Eu queria ter uma experiência própria contigo. Me usa. E aquele dia fiquei em consagração com esse intuito: me usa, Senhor. Dá um testemunho para mim, dá uma experiência. Na época eu estava noivo. Fui buscar hoje a minha esposa, depois do colégio, para levar na casa dos pais dela. Morava num outro município. Fomos andando até uma rodoviária velha, terminal do Guadalupe, em Curitiba. Aí chegamos ali, ficamos sentados esperando o ônibus, um frio que Deus mandava. De repente, ali tinha muitos transeuntes, pedintes, mendigos, pessoas alcoolizadas, enfim. Aí veio um destes, parou bem na minha frente, com uma caixa de papelão e 2 caixas pequenas de morango dentro. Uma parte da cabeça ele tinha cabelos, outra parte totalmente careca, cheio de buracos, feridas, coisa terrível, cheio de plástico enrolado no pescoço de fita. O peito dele assim tinha um saco de estopa em cima e mostrava assim umas marcas de queimado muito forte sobre o peito dele, o tórax. E ele totalmente ébrio, mal cheiroso, um cheiro terrível. Ele olhou para minha esposa e disse para a Débora assim: a senhora quer morango? A Débora, caso o cheiro, fez não. Aí foi apresentar para mim e eu também fiz não dei muita atenção para ele. Ele deixou a caixa de papelão entre as pernas, ficou ali tentando se equilibrar, quase cambaleando. Ficou olhando dentro dos meus olhos e começou a chorar. E eu logo pensei: esse camarada está tentando me provocar a sensibilidade para me compadecer dele, dar dinheiro para encher mais a cara ainda. E ele ficou ali e não parava de chorar, e não parava de chorar, e não parava de chorar. E ele falou para mim assim: moço, você é crente? Eu falei: pela graça de Deus eu sou crente. Desculpa perguntar, mas você é da igreja evangélica Assembleia de Deus? Eu falei: não prego placa denominacional, mas eu congrego na igreja Assembleia de Deus. Por quê? Eu vi que ele não parava de chorar, aumentou o choro, ficou um choro compulsivo. E o duro que aquele choro estava começando a me sensibilizar, a mexer com o meu coração. Estava vendo que o negócio era sério, era real. E ele disse: moço, você não vai acreditar se eu te contar uma história. Eu falei: então rápido, porque o ônibus está chegando, eu não posso perder esse ônibus. E ele disse: você não vai acreditar. Eu sou um ex-presbítero da igreja evangélica Assembleia de Deus. Em tal ano, eu, a minha esposa e minha filhinha, todos os anos, todos os finais de semana, aos domingos, eu estava pregando em tal lugar. E naquele local a minha filha cantava, e a minha esposa tocava uma gaita, uma sanfona, um acordeão, como alguns chamam. Eu não sei diferenciar as 3, mas fazia aquilo ali. E certa feita, voltando de um trabalho desse, nós estávamos com a nossa Kombi, ela cruzou uma descida, não consegui frear, e um caminhão da Coca-Cola atingiu, explodiu a Kombi, e 6 meses depois eu fui acordar, internado, totalmente queimado do jeito que estou, e fiquei sabendo que naquele dia eu tinha perdido a minha esposa e a minha filhinha. Você conhece a rua 15 de novembro, a Rua das Flores? Falei: conheço. Pois é, moço, eu vim andando de lá até aqui,
Conhece o viaduto do Capanema, que fica em cima do estádio do Dorival de Brito? Falei, conheço. Daqui a pouco eu vou me jogar dali. Eu vou acabar com a minha vida. Sabe por que eu estou chorando, moço? Falei, não. É porque enquanto ele explicou para mim que depois que a esposa e a filha morreram, ele entrou no mundo do crime, do tráfico, ficou preso por 13 anos, foi solto, começou a percorrer todas as capitais, não encontrava um tipo de ajuda. Em cada igreja que entrava não lhe oferecia um banheiro, não era expulso da igreja, que estava cheiroso, não podia. Falou, mas hoje eu decidi que vou me matar. E eu comecei desde a rua 15 de novembro até aqui dizendo, Senhor, se o Senhor tem misericórdia de um homem desgraçado, sem graça, miserável como eu lhe peço, por favor, demonstre a tua compaixão para comigo e a tua misericórdia. Coloca na minha frente um moço, crente, da igreja evangélica Assembleia de Deus, e eu vou discernir esse moço sem ele falar, eu que vou discerni-lo. Se o Senhor colocar ele na minha frente, não é para me matar, e o Senhor tem uma obra de restauração. E ele falou, e agora, moço, você é crente da igreja evangélica Assembleia de Deus, você tem uma palavra de Deus para mim? Eu falei, senta aqui que eu tenho. Eu perco o ônibus, perco tudo, mas não vou perder a tua salvação essa noite. Eu vou ver o teu nome escrito no livro da vida. Aí vem o mais difícil para a gente na hora, cheio de pessoas ali olhando e ele chorando. Ele falou, moço, eu vou me ajoelhar aqui agora para voltar para Jesus. Aí pediu para que eu cantasse com ele o Foi na Cruz. Comecei a cantar o Foi na Cruz, comecei a cantar, falei, ai Senhor, só a tua misericórdia para cantar mesmo. Fui cantando com ele, e ele pediu para me ajoelhar com ele, e ficamos abraçados ali chorando, e o Espírito Santo dizia, você não pediu para ter uma experiência comigo, para ter um próprio testemunho? Eu estou te dando o testemunho que você pediu, está aí, ó, receba o teu testemunho. E naquele momento, chorando com ele, veio o pedido mais difícil, moço, eu quero ser renovado no Espírito Santo agora. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar num hotel, você vai tomar um banho, vai descansar, vou te dar alguma coisa para comer, amanhã nós vamos na igreja, é culto lá, você vai pular, vai saltar, mas aqui não, moço, se Deus tem uma obra comigo, Deus não escolhe lugar, tem que ser aqui, eu quero ser renovado no Espírito Santo aqui agora. Queridos, quando eu estendi a minha mão para colocar sobre a cabeça dele, que eu olhei, tinha à nossa volta, minha e da minha esposa, gente da Batista, presbiteriana, da Universal, tudo que é crente com a mão estendida, dizendo, Senhor, usa o teu filho, usa o teu filho, usa o teu filho, usa o teu filho. Sem chegar a tocar na cabeça dele, só quando falamos, Senhor, renova o teu filho agora, irmãos, não tinha mais aspecto de embriaguez, não tinha mais mau cheiro, não tinha mais nada. Esse homem começou a saltar, pular, falar numa língua estranha, coisa mais linda. Quem estava ali junto era renovado pelo poder de Deus. Pessoas afastadas vieram, se ajoelharam ali para voltar para Jesus, e Deus disse ao meu coração, eu só preciso de uma igreja que tenha compaixão. Se prepara com o que Deus vai fazer na tua vida hoje aqui, querido. Se prepara com o que Deus vai fazer na tua vida aqui hoje. Vai cair por terra a lei do descaso, da selva, do mau exemplo, e Deus vai levantar uma igreja cheia de misericórdia, de compaixão, e nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Este é o texto. Relacionamentos quebrados, pessoas que não se envolvem, não preocupam mais com as outras, que não se ajudam, que não se estimulam. Aí vem o apóstolo Tiago, no mesmo espírito profético, trazendo orientações precisas, pilares de valores, diretrizes, parâmetros. Tiago diz, vou explicar para vocês o que é a verdadeira sabedoria. Vamos ler outra vez Tiago, capítulo 3. Primeiro texto, aprendemos que precisamos de sabedoria para construir os nossos relacionamentos saudáveis no mundo de dor. E no segundo texto, Tiago vai nos ensinar, capítulo 3, verso 13 em diante, vai nos revelar quais são as características de um sábio, de um homem sábio, de uma mulher sábia. Ele começa dizendo, quem entre vós é sábio e entendido? Aí ele diz, se é sábio,
Então mostre pelo seu testemunho, pelo seu bom procedimento, as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vós coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que é que Tiago está dizendo aqui por enquanto? Que a sabedoria, ela não está sobre a vida de gente orgulhosa. Orgulho não abre espaço para absorvermos a sabedoria do alto. Orgulho só abre espaço para inveja, sentimento faccioso, e só abre espaço para soberba. E eu nunca consigo enxergar na Bíblia o Espírito Santo se apoderando de alguém que vive em divisão. O próprio Senhor Jesus disse: a casa dividida não subsiste. Ou seja, se há divisão, nunca haverá relacionamentos. Como andarão pelo caminho se não estiverem de acordo? Não é assim que diz a Bíblia? Aí, Tiago começa a nos mostrar quais são as características de um homem sábio. Ele diz, verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, aqui está a primeira qualidade, primeira característica de uma pessoa sábia. Sábio é aquele que vai poder promover, construir relacionamentos saudáveis. A primeira característica de uma pessoa sábia é aquela que é pura. Olhando para o texto original, é claro que nós não temos acesso ao texto original, mas para o rabisco da essência daquilo que Tiago quer dizer, o que é que a Bíblia está nos falando de maneira bem clara aqui, irmão Jean, que a pessoa íntegra, querido, ela nunca vai comprometer a sua integridade. Pessoa sábia é íntegra, e pessoa íntegra é aquela que nunca vai comprometer a sua integridade. Diga para o teu irmão, uma pessoa sábia nunca vai comprometer a sua integridade. Íntegro não se vende, íntegro não se dobra, íntegro não negocia valores, íntegro, é autêntico, é genuíno, tem caráter de Cristo. Isso é íntegro, é verdadeiro. A pessoa íntegra é sábia, o sábio é íntegro, e todo íntegro, ele nunca vai comprometer esse seu caráter. É por isso, queridos, que você vê Daniel no capítulo 1 com os 3 hebreus mais sábios do que os outros. Não é porque eles comeram os pães e comeram legume e tomaram água. Não é a água que vai me fazer sábio, o pão, o legume. Não, querido, o que vai me fazer sábio é o temor ao Senhor, porque eu tenho compromisso com Deus. Não vou me assentar nessa mesa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Precisamos hoje de pessoas íntegras. Características de uma pessoa íntegra. Número 1, pessoa íntegra é aquela que ela não desassocia a vida dela secreta da vida pública. Diga para o teu irmão, a pessoa íntegra é aquela que não desassocia a vida secreta da vida pública. Entendeu o que é isso? Vou te explicar bem. É aquela que no secreto é uma coisa e no público ele é a mesma coisa. Ele é uma coisa por trás das pessoas e é a mesma coisa na frente das pessoas. O que tem arrebentado os nossos relacionamentos hoje são pessoas mascaradas, camufladas, pessoas que estão se escondendo atrás de alguma coisa, de uma fachada. Mas a pessoa sabe que é íntegra, ela é o que ela é aqui na igreja, é o que é na casa dela, é o que é na casa dela, é o que é no emprego dela, em todo lugar ela é a mesma coisa e não muda. Quantos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus.
Segunda característica de uma pessoa que é sábio e consequentemente é íntegro, ele diz prontamente não à tentação. A tentação vem, ele diz não. Ele não espera, veio a tentação, não, deixa eu pensar como ela é. Eu já vou dizer não, mas deixa eu só dar mais uma olhadinha nela. Eu já vou dizer não. Não, mas só perceber o cheirinho. Não, eu já vou dizer não, mas só dar uma tocada para... Não, querido. É aqui que está a diferença entre José e Sansão. Dois homens, dois jovens com projetos lindos de Deus na vida deles. Sobre os dois tinha o Espírito de Deus. E por que é que um tem o fim que tem e o outro vai para o trono? Por quê? Porque José soube prontamente dizer não à tentação. Aprenda a dizer não rapidamente, querido. É como se aqui fosse o faroeste espiritual. Quando a tentação vem, você... Não. Não. Mulher pode ficar com a capa. Meus irmãos já ficaram com a túnica. Com a minha integridade você não fica, mulher. Aleluia. Orabacachuri me candaramassula. Oramacachuri me candaramarras. Aprenda a dizer não rapidamente para a tentação. Será sábio, íntegro e vai aprender a construir relacionamentos, lares quebrados, famílias arrebentadas, porque as pessoas não estão dizendo não para a tentação. Diz não, meu irmão. Não. Fecha a porta para a prostituição. Fecha a porta para o adultério. Lares estão quebrados porque estamos abrindo porta. Fecha a porta, meu irmão. Ô irmão Jean, é culto de vitória. E o que é que você acha que eu estou pregando para você aqui? Aleluia. Terceiro lugar, uma pessoa sábia e íntegra. Quem é esta, irmão Jean? É exatamente aquela que tem uma consciência limpa. Pessoa sábia e íntegra, ela tem consciência. Eu aprendi com uma pessoa há muito tempo e nunca mais esqueci. Minta para a tua consciência e ela vai aprender a mentir para você. Entendeu? Fique mentindo para a tua consciência. Você vai treiná-la, você vai conseguir domesticá-la. E no momento que você mais vai precisar do juízo dela, do bom senso dela, de uma resposta coerente dela, ela vai te enganar e vai falar aquilo que você passou para ela. É por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não perca uma consciência limpa, tenha consciência pura. Quem tem consciência limpa, querido, não tem problema nos relacionamentos, e quando eles aparecem, eles vencem pelo poder e pelo sangue de Jesus. Eu peço a Deus que essa noite, Deus atinja a tua consciência, Deus atinja a tua consciência, Deus tire a anestesia, Deus tire todo tipo de cauterização, e coloque temor em nossa consciência. Amém? Segundo lugar, pessoa íntegra e sábia, quem é essa? Diz o apóstolo Tiago, primeiro é uma pessoa pura, e depois é uma pessoa pacífica. Diga para o teu irmão: eu não quero briga com você. Essa é a pessoa sábia, essa é a pessoa íntegra. Não quero briga com você, acabou. Não quero briga com você, eu sou pacífico. Bem-aventurados pacificadores, disse Jesus. Paz. Relacionamentos quebrados, porque nós não temos pessoas pacíficas. Ei, peça para Deus tirar de você, em nome de Jesus, todo esse espírito, desculpa a expressão, de porco espinho. Não. Tem pessoas que têm prazer de... Oi? Pode ser, meu irmão, tudo bem, tudo bem. Oh. Tem prazer de espetar o outro, de ferir, de espinhar.
O sábio não faz isso não, querido. O sábio, ele evita a contenda, a discórdia, a briga, a ira, a raiz de amargura e a vingança. Quando um não quer, dois não. Você é o que quer ou o que não quer? É? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga para o teu irmão, essa noite eu quero sair daqui sábio, íntegro e preparado para construir relacionamentos saudáveis. A pessoa pacífica, ela não condena. Pessoa pacífica não condena. Segundo, pessoa pacífica não critica. Viu alguém criticando o outro? Não está jogando no time de Jesus. Me mostre um dia que Jesus criticou alguém, a não ser os fariseus que pregavam uma coisa e viviam outra. Era uma constatação de fatos. Jesus não critica. Ele não veio para esmagar a cana quebrada. Ele veio para colocar a cana quebrada em pé. Amém? Vamos lá, quarto lugar. Como se relacionar sabiamente, como ser sábio e íntegro. O sábio e íntegro, o que é que ele vai fazer? O sábio e o íntegro, ele não diminui os sentimentos dos outros. Em terceiro lugar, primeiro é pura, é pessoa pacífica, e depois é uma pessoa equilibrada ou moderada. Queridos, nós estamos parecendo com aquilo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, em nossas igrejas. De um lado, os extremistas dos democratas e os extremistas republicanos. Já perceberam isso? Como a igreja está machucada, ferida, arrebentada por pessoas extremistas. Não vou dizer aonde, mas sábado agora, Espírito Santo é minha fiel testemunha, pregando, sábado passado, eu vendo a briga ali entre as pessoas. Por que foi? Não, porque o obreiro acabou de dizer ali, nessa igreja ali, que se a mulher usar bolso na saia é pecado, ela tem que ser disciplinada. Irmãos, diante de Deus eu estou te falando isso daqui. Isso é o quê? Extremismo. E do outro lado, uma outra que diz, agora se prepara, se é problema de bolso na saia, vai ser batom aqui. Falei, meu Deus, aí apareceu o Bozo. Estão entendendo? Deus disse para Josué, lidera o povo. Para liderar o povo, Josué tem que saber, tem que ser sábio no relacionamento. Você vai lidar com pessoas. Liderança é lidar com pessoas. Liderança é saber se relacionar. Para você ser bem sucedido, nem para a esquerda e nem para a direita. Fica com a palavra e fará próspero o teu caminho. Por que as igrejas estão machucadas nas igrejas? As pessoas machucadas nas igrejas, pastor Vicente? De extremismo. Isso pode? Não pode. Não, isso que pode. Não, isso que não pode. Oh, Jesus. Seria tão bom ouvir alguém dizer, fala Jesus. Bate mais, papai. Eu não sei como que é aqui no Paraná, chacoalha a figueira, Jesus. Mas não é isso, querido, que está acontecendo hoje. Falta de equilíbrio. A pessoa sábia, íntegra, ela é equilibrada, tem bom senso, é coerente. Paulo disse a Timóteo, Deus não deu para você isso nem isso, mas te deu poder e equilíbrio. Equilíbrio. Amém? Estamos terminando. Vamos lá. Quinto lugar, a pessoa sábia, íntegra, que sabe construir seus relacionamentos, ela não fica enfatizando os erros dos outros. Diga para o teu irmão do lado esquerdo ou direito aí, o que depender de mim, eu quero usar de misericórdia para com a tua vida.
Camarada já está com a ferida exposta, você vai com o dedão lá e está doendo. Como que é a dor? Misericórdia vem da palavra míseros, significa miséria. Cardia, coração. Misericórdia é colocar o teu coração na ferida da pessoa, é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Oh meu Pai, derrama um avivamento de misericórdia sobre a tua igreja, um avivamento de misericórdia, queridos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Querido, se você está recebendo misericórdia de Deus, aprenda a transmitir misericórdia também. E termino dizendo, a pessoa sábia e íntegra, que estará pronta para construir relacionamentos saudáveis nesse mundo de dor, é aquela que não esconde as suas fraquezas, mas ela admite as suas próprias fraquezas. Diz a Bíblia, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ela diz, olha, eu erro, eu falho. Como está difícil em nosso meio você ver alguém assumir um púlpito, por exemplo, já que o púlpito é o lugar de visibilidade maior de um culto na liturgia, alguém pegar no microfone e falar, irmãos, eu errei. Já viram isso? É difícil, eu vou falar como obreiro, como pastor que sou. Como está difícil também, nós, pastores, descemos do altar para orar e pedir perdão para Deus. Como se tivéssemos uma auréola diferente de todos, nós somos mais santos que os outros. Nós somos? Não. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que nos faz diferente da sentença de morte é que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aprenda a admitir o teu erro, irmão. Não acontece milagre em nossa vida se a gente não admitir os nossos erros. Não acontece milagre se nós não aprendemos a admitir os nossos erros. Vamos parar com esse carnaval evangélico, com essa máscara toda que está tendo aí. Vamos abrir o coração, como Joel diz, rasgai o coração e não as vestes, prostrai, proclamai um jejum solene, uma assembleia com todos, chore os ministros do altar, e o Senhor terá misericórdia de vós, e diz a Bíblia, depois disso derramarei do meu Espírito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Hoje Deus está te chamando para uma tarefa muito árdua, muito difícil. Construímos relacionamentos saudáveis de maneira sábia. De maneira sábia. E eu sei que você que não é o sacerdote, você não é o levita, e também você não é o caído. E se for, tem bom samaritano para você aqui essa noite, que vai curar tuas feridas e vai te ajudar a caminhar. E seja em pé em nome de Jesus. Como disse Paulo, que recebido o Senhor lhes entregou. Aleluia. Oh querido, nós estamos diante de um momento muito sério agora. Momento onde o óleo da unção vai descer sobre a sua vida, lhe preparando para curar relacionamentos. Eu profetizo que a partir de hoje você vai ser uma ampola nas mãos do Espírito, vai ser uma bezetacil de Deus, para extinguir todo tipo de doença espiritual crônica que está se alastrando em nosso meio e que está atingindo o corpo de Cristo no sentido humano, físico aqui na terra. Querido, em nome de Jesus, guarde esta palavra, coloque em prática, que não fique apenas na experiência de um momento, mas que isso se transforme em compromisso de vida a partir de hoje. De maneira sábia, eu vou construir relacionamentos saudáveis, eu vou ser íntegro, não vou estimular a ira do meu irmão, não vou ser mascarado, eu vou ser alguém que ajuda, que levanta e que tem coragem de admitir as próprias falhas. Faça como Neemias, nós pecamos. Esdras, nós pecamos. Moisés, nós pecamos. Eu vou pedir que, se você puder, de 2 em 2, coloque a mão sobre o ombro de alguém da esquerda ou da direita. Você já vai ser usado por Deus agora aqui, já para promover relacionamentos saudáveis.
Você agora vai orar pelo seu irmão, vai orar pela sua irmã, vai orar pelo lar dele, pelo lar dela. Você vai clamar pelo poder do sangue. Satanás não tem poder contra os nossos lares, nossas famílias, nossas casas. Não vai ter brecha aberta para ele, não. O que tem aqui é o sangue carmesim espegido sobre a nossa vida. E porque o sangue foi derramado nos umbrais da porta, não houve morte naquelas casas. Não vai ter morte espiritual na tua casa, não vai ter morte matrimonial. O Senhor vai repreender isso em nome de Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, aleluia. Senhor, o que tu colocaste em nosso coração nós entregamos ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes. Nos ajude, Senhor, a vencer a lei da selva, a lei do descaso, a lei do mau exemplo. Senhor, nos levanta como bons samaritanos nessa hora, para exalar a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão. Nós jogamos o teu time, no time que ajuda, que apoia, que restaura, que cura, que ampara. Senhor, nós estamos aqui como a tua igreja. Meu Deus e meu Pai, a cada lar aqui representado, cobre-os com teu sangue agora. Repreende toda obra do mal, todo vento contrário, toda parede de separação, de divórcio, seja distinto, desfeita agora em nome de Jesus, seja aniquilado pelo poder da cruz. Como disse Davi, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce. Desce o teu óleo sobre nós aqui, desce, Senhor, desce agora, desce. O óleo que cura, o óleo que restaura, o bálsamo de Gileade, agora, Senhor. Começa a curar feridas agora, fecha, cicatriza, restaura. Nós cremos, Senhor, que a partir de hoje um grande avivamento em nossos lares se inicia. Como começou em Atos 2 numa casa, manda o vento impetuoso para nossa casa hoje, Senhor. Manda aquele vento para o nosso lar hoje, Senhor. E que nisso tudo seja glorificado o teu nome, para a tua glória. Quantos podem louvar o nome do Senhor essa noite? Oh, aleluia.